Está no campus ou na casa? Não. Retornou aqui em casa. Aos 59 do segundo tempo, voltou. Tá bom. Tá tudo ok aqui. Bem, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início agora à defesa do trabalho de investigação. Está ouvindo bem, Paulo? Estou. Tudo tranquilo, tá tudo certo. Vamos dar início à sessão pública de defesa da dissertação de mestrado intitulada Programa Ensino Médio Inovador no Contexto Escolar entre as normas do projeto Jovem do Futuro e a Formação Integral da Juventude, processo de gestão, de autoria do mestrando Paulo Renato Camargo Lacerda, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. Agradecendo a banca constituída pela professora doutora Odete da Cruz Mendes, membro interna do PPG Duque UFPA, e do professor doutor Sebastião Rodrigues da Silva Júnior, instituição UFPA, membro externo ao programa, do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia. Eu agradeço muito aos dois colegas pela leitura na qualificação, pela leitura agora do trabalho para a defesa. Muito obrigado aos dois colegas. Agradeço também a presença dos assistentes, né, e das assistentes que estão. E aí nós vamos ter o Paulo, né, Paulo, fazendo uma apresentação do seu trabalho entre 15, no máximo 20 minutos, né, porque, como sempre se diz, já foi lido. E depois nós vamos passar para o professor Sebastião, colega do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Saberes, fazer a sua arguição, a sua explanação, a reflexão sobre o seu trabalho, e em seguida a professora Odete, para que você possa dialogar com os dois colegas professores que estão em sua banca nesta tarde de 10 de setembro de 2020, né, iniciando aqui às 15 horas a banca. Paulo, fique à vontade, exponha aí o seu trabalho para a comunidade científica. Certo. Boa tarde a todos. Bem-vindas as pessoas que pediram acesso à plataforma para estar participando dessa defesa de dissertação. Doutor Sebastião, doutor Odete, doutor Doriede, espero que a gente esteja se reencontrando todos com saúde, né? E vamos para a apresentação. Bom, o professor Doriede já colocou, o título do trabalho é o Programa Ensino Médio Inovador no Contexto Escolar, entre as normativas do Projeto Jovem de Futuro e a Formação Integral da Juventude, processo de gestão. Mestrando eu, Paulo Renato Camargo Lacerda, sob a orientação do professor doutor Doriede do Socorro Rodrigues. A pesquisa traz como temática a inter-relação da gestão escolar com a formação da juventude materializada na unificação do PROEMI e do PJF, considerando que o PROEMI é uma política do governo federal, pauta-se na reformulação curricular para uma formação integral, politécnica, e o projeto Jovem de Futuro, uma metodologia de gestão escolar de iniciativa privada. É a configuração da parceria público-privada no contexto da escola. E, tendo esse entendimento, a gente construiu, né, elaborou o seguinte problema de pesquisa. Como se constituiu o processo de gestão do PROEMI no contexto de uma escola de ensino médio em Cametá, considerando as contradições e os tensionamentos entre as normativas do projeto Jovem Futuro e as possibilidades de formação integral da juventude. Como objetivo geral, temos analisar como, no contexto escolar, a partir da formação da juventude, constituiu-se o processo de gestão do PROEMI nas contradições e tensionamento entre a orientação do PJF e as possibilidades de formação integral. Utilizamos como metodologia a abordagem qualitativa,
o método foi o materialismo histórico dialético. Como técnicas utilizadas foram pesquisas bibliográficas, levantamento e análise documental. Instrumento de pesquisa foi a entrevista semi-estruturada. Tínhamos como hipótese que a interferência do setor privado no público, através de sua concepção de gestão, apresentada no contexto da escola pelo setor hegemônico da sociedade, gera um cerceamento da autonomia da escola e visa favorecer a fragmentação da formação da juventude para atender ao pragmatismo do mercado. Por outro lado, lá no interior da escola se encontra também um movimento de fuga dessa ordem, ou seja, o contra-hegemônico, que representa a possibilidade de uma transformação ético-social na perspectiva de uma formação humana integral. Os sujeitos da pesquisa. A gente dialogou com 6 professores e um especialista em educação que vivenciaram a realidade. Na escolha dos sujeitos, foi considerada a dinâmica social de cada participante, ou seja, o envolvimento, a representatividade e suas práticas pedagógicas diante do objeto estudado. Como locus da pesquisa, a escolha da Escola Estadual de Ensino Médio Júlia Passarinho, em Cametá, Pará, como locus de pesquisa se deu por entendermos que ela atende os requisitos necessários para o estudo, chamando-nos a atenção por, em tese, ter construído um espaço democrático através da eleição de seu gestor, o que demonstra que os segmentos se mostravam organizados através do Conselho Escolar. Pesou também para a escolha o fato de ser, das 3 escolas que foram contempladas para receber a política, a mais antiga do município de Cametá. Aqui a gente tem imagens da escola. A nossa esquerda, a gente tem a fachada da escola na época da execução do programa. Na nossa direita, a fachada atual da escola. A escola passou por uma profunda reforma, foi inaugurada ano passado, em 2019, essa reforma. Vamos para a estrutura da dissertação. A introdução, que a gente considera a primeira sessão, explica-se como se deu a construção da pesquisa, mostrou-se as inquietações, os estudos prévios e a importância de discutir a inter-relação da gestão escolar com a formação da juventude, além dos objetivos, hipóteses, problema, metodologia, sujeitos sociais e locus de pesquisa. A segunda sessão, as metamorfoses, intitulamos a metamorfose da sociedade capitalista e a formação da juventude, aspectos da gestão da educação pública brasileira. Dividimos da seguinte forma: o Estado, o neoliberalismo e a terceira via, as estratégias para a solução da crise educacional brasileira. As reformas educacionais dos anos 90, dos reclamos populares ao interesse neoliberal. A gente dividiu também o 2.2 em três seções, que é o plano de metas, compromisso todo pela educação, entre os aspectos gerenciais e os democráticos. Projeto político-pedagógico entre os interesses do capital e os interesses democráticos e justiça social. Por fim, a inter-relação da gestão escolar com a formação da juventude na escola pública, entre o pragmatismo e a formação por inteiro. Assim, para otimizar o nosso tempo, a gente sintetizou numa reflexão extraída lá do texto. A seguinte reflexão: a gestão da educação brasileira, discutida nessa sessão, tem sido um dos instrumentos utilizados para criar um ambiente escolar que possibilite uma formação da juventude adequada aos novos padrões de organização da sociedade, um processo formativo que almeja um cidadão produtivo, útil, mudo, competitivo e solidário, Silva Júnior 2002, ou seja, o cidadão para o século XXI. Assim, constitui-se um mecanismo fundamental para ajustar ou recrutar sujeitos sociais para defender, conscientemente ou não, o projeto que interessa ao capital. É a formação pautada no pragmatismo. Por outro lado, mostramos os reclamos populares por uma democratização não aparente e formal da gestão da educação básica, em especial ensino médio, em favor de uma formação por inteiro. Já a terceira sessão intitulamos o ensino médio público não profissional entre as perspectivas de formação integral e a fragmentação da educação para a juventude. Dividimos da seguinte forma: a inter-relação da gestão escolar com a formação da juventude materializada no PROEMI-JF. A nova proposta do governo federal para a formação da juventude, o PROEMI. O projeto Jovem de Futuro, uma metodologia de gestão escolar do Instituto Unibanco. Por fim, entre a unificação e o distanciamento na gênese do PROEMI-JF. Extraímos lá do texto o quadro 1,
que nos mostra assim, um antagonismo, uma diferença, né, entre as concepções do PROEMI e do PJF nessa unificação que gera essas tensões e conflitos lá na escola. A gente aponta aqui para sintetizar a terceira seção, né? Assim, o PROEMI ele é público, o PJF é privado. O PROEMI visa uma formação da juventude, o PJF é uma metodologia de gestão escolar. O PROEMI tem a concepção de formação integral no eixo trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Já o PJF é a gestão pragmática para os resultados, com foco em duas disciplinas, a língua portuguesa e a matemática. O PROEMI tem o trabalho como princípio educativo, nas suas diretrizes, né, no caso. E no PJF, o trabalho como processo de empregabilidade. A gente percebe aí a diferença e o antagonismo que há entre a política do governo e da iniciativa privada. Aí a gente vai ver essa tensão lá na quarta seção, né? A questão já da parte empírica da pesquisa. E a gente intitulou da seguinte forma: o Programa de Ensino Médio Inovador no contexto da Escola Estadual do Ensino Médio Júlia Passarinho, entre as normativas do projeto Jovem de Futuro e as possibilidades de formação integral da juventude. Dividimos em 5 sessões. A primeira é a não integração da construção dos instrumentos de ação na escola, o plano da escola. O PROEMI-JF e a gestão democrática, um claro escuro entre a participação popular e os interesses do mercado. A fragmentação do PROEMI e a justificativa do IDEB, a lógica do mercado. A estrutura física e organizacional da escola e a negação da formação por inteiro. Por fim, a negação da formação integral no contexto da formação docente, entre os recursos de silenciamento das vozes na escola. A gente sintetiza a quarta seção trazendo as categorias de análise que serviu como base para a construção dessa sessão aí, dessa última sessão, a gente traz alguns dados aí bem ligeiros, assim, porque tem a questão do tempo, né? Vai bem rapidinho. A primeira categoria foi o plano de ação. Temos 2 dados aqui. É uma fala do professor PG, considerando, né, eu esqueci de falar que os nomes vão ficar fictícios, né? A gente vai guardar os nomes das pessoas, dos entrevistados. Então, o professor PG e o professor Prod deram uns depoimentos interessantes em relação à construção do plano da escola. A seguir. O programa Jovem de Futuro foi primeiramente implantado no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, onde teve um resultado muito positivo. Aí depois foi implantado no Rio de Janeiro. Alguns governos do estado aderiram e o Pará, através do governo do estado, aderiu ao programa. A SEDUC fez um sorteio que contemplou a nossa escola no primeiro sorteio. E assim começamos a participar dos encontros em Belém e diversas reuniões, com o objetivo de melhorar o índice na nota do IDEB. Começamos a receber as instruções e implantar na escola. Não estou bem lembrado. Para receber a formação, fomos a Belém, a gestão, isso em 2011, eu, vice-diretor, o Jota, escolhemos uma coordenadora que era a professora G, que ia acompanhar a gente a Belém, e a professora foi escolhida porque ela tinha disponibilidade, já participava de um projeto na sala de informática. E como ela dominava essa parte de informática, lógico, numa escolha democrática, todos apontaram ela. Olha, a única coisa que eles diziam para a gente é que as mudanças só iriam acontecer na questão cultural, com a interdisciplinaridade, com eventos, aí iria envolver todas as disciplinas. Isso a gente já fazia, não trouxe nenhuma mudança, porém contestávamos muito o foco ser apenas em português e matemática, por conta de essas serem as maiores dificuldades dos alunos. Aqui a gente tem duas evidências, dois dados interessantes. Primeiro, assim, que o objetivo da parte empresarial que prevaleceu dentro da escola. A gente percebeu lá na conversa com os sujeitos que eles não conheciam o IDEB, então ficou muito voltado só para essa questão de melhorar o índice da nota do IDEB, né? A formação, o treinamento que eles tiveram em Belém, eles vieram com essa mensagem de lá, né? E aí ficou um pouco minimizado a questão do PROEMI. E corrobora essa afirmação nossa quando a gente ouve do professor Prodi
essa questão assim de que quando na construção do plano, na forma, o plano ele até atendia aquelas expectativas do PROEMI. Lá a gente percebeu assim que as disciplinas, eles tentaram de alguma forma envolver a disciplina no plano, na forma, mas no conteúdo, na prática, percebemos que as disciplinas só serviam mesmo de base para alguns eventos, não eram todas as disciplinas. Aí vai de encontro no que, por exemplo, São Tomé pensa da educação por inteiro, da educação que nessa perspectiva de educação interdisciplinar, né? Outra categoria foi a gestão democrática da terceira via. Vamos aos dados aqui. O professor PG, fomos a Belém receber treinamento, recebemos materiais sobre gestão e que fazia essa formação era técnico do Banco Itaú. Nos ensinaram que a escola, para que ela entendesse que a gestão escolar para resultado, não é só a gestão financeira, não é só administrar o dinheiro para entrar na escola. Eles explicavam que tínhamos que se atentar para administrar o tempo, o espaço, as metodologias implantadas, porque o fazer da escola poderia levar bons resultados. É lógico que não, na educação, para que você colha frutos maiores, tem que alcançar resultados melhores. Contudo, como tudo que é novo e difícil de ser aceito, no entanto, no decorrer do tempo, essas mudanças acabaram já fazendo parte do dia a dia da escola. Eu, como vice-diretor, na época, eu tentei dar todos os incentivos, tentando convencer todos os professores. A gente percebe aqui que a gestão democrática da terceira via, ela é aparente. A comunidade, ela é convidada para aceitar, executar um plano já elaborado, já pré-elaborado. E essa gestão democrática da terceira via, ela vai de encontro ao que o Paro, que o Paulo Freire, autores que a gente discutiu no texto, né? Uma gestão democrática que, na perspectiva de transformação social, é uma gestão participativa, que o projeto seja pensado, executado pela comunidade. Outra categoria de análise foi a fragmentação do PROEMI e a lógica do mercado. A lógica do mercado, materializada nas metodologias de gestão do JF, ela visou mesmo fragmentar o PROEMI e visando essa questão mesmo do IDEB. Aí a gente tem aqui como dado depoimento da professora PLL. Creio que a formação integral prioriza o aluno como um ser humano, um cidadão, com todas as individualidades e não um número, como ultimamente tem observado. Uma formação integral deve priorizar pela equidade, lamentavelmente, algo muito distante de nossa realidade, com classes superlotadas, discentes oriundos dos mais diversos lugares, zona urbana, zona rural, periferia, cujas especialidades dificilmente podem ser diagnosticadas para serem sanadas. É esse interesse da lógica do capital, né? Pensar o aluno como um número, né? Nesses valores de meritocracia, de competitividade, deixando acima do plano essa questão, o que o PROEMI, antes da unificação, previa, um ser humano que seja respeitado o seu tempo de aprendizado, perceber o aluno cidadão como pessoa, né? Enfim, aí a lógica do mercado vem com esses resultados em detrimento ao processo formativo que visava o que tinha nos fundamentos do PROEMI. A estrutura física organizacional da escola, como elemento que dificulta a formação por inteiro. Destacamos aqui esse dado. Para que tenha uma educação integral, a escola tem que ter um ambiente favorável. Às vezes as ações eram feitas no contraturno. Mas atrapalhava as aulas dos alunos do turno. Às vezes eram realizadas no sábado porque a escola não tinha estrutura. A importância para um bom projeto são as condições físicas para o professor e para o aluno. Uma boa sala de aula que o professor e o aluno fazem o processo de ensino-aprendizagem. Se não tiver, não adianta nem haver o projeto. Que a gente utiliza as reflexões de Gramsci, né? Quando ele pensa um Estado que financia, de fato, a educação. E são reclamos, esses reclamos de uma estrutura física da escola e organização, foram reclamos que virou categoria de análise, porque todos
todos os sujeitos, eles reclamaram essa estrutura, e é o que a gente percebe na educação brasileira, né? As políticas vêm, aí eu uso a reflexão de Saviani, né? Elas vêm, né? Só como o Saviani coloca, só retoque, e parece retoque. Se a inovação ela não vier profunda, pensando na base, nas finalidades da educação, ela vai ficar só nos retoques mesmo. E, por fim, a negação da formação integral no contexto da formação docente. Temos 2 dados aqui. Até tentei fazer uma formação online, nem sei se era do Jovem Futuro. Não consegui presencial, nunca teve. Até falavam que o programa disponibilizava por plataforma, mas não conseguíamos acessar. Na escola, nunca. Além da internet ser ruim, até hoje, não tínhamos tempo. Fazíamos os projetos e ele era posteriormente encaixado. Não existiu formação docente nesse período. A professora PL Eric coloca. Já a professora PL, não. Nós não recebemos nenhum tipo de formação. De chamar o professor numa sala, de ter curso a respeito disso, ou para uso dessa nova metodologia, eu me lembro que era uma seleção. Um professor era escolhido para ir a Belém, fazer um curso que era referente a isso, mas nunca chegava para a gente, um curso para melhoria, para aplicar. Tínhamos reuniões, para complicar, tínhamos reuniões para falar disso. Mas sempre que eu estava numa outra escola. Esses 2 dados aqui evidencia a desvalorização do professor nessas políticas. O Saviani, ele coloca que são dois pontos cruciais, né, fundamentais para essas políticas, principalmente a política de formação integral, ela avançar dentro da escola. Uma, a valorização do professor na escola, né, com formação, né. A outra é a questão salarial, né, questão salarial, de estrutura do professor, por exemplo, na realidade que a gente estudou, ele está em várias escolas, lotado em várias escolas, aí nega-se o que lá o PROEMI, porque lá nos fundamentos do PROEMI, ele coloca essa possibilidade do professor estar exclusivo para a escola, mas na prática isso não acontece, e a gente venceu na realidade lá, não acontece, o professor ele fica de fora do processo, né, e a gente percebe, a gente fez até questão de colocar lá no texto, né, os valores destinados à formação do professor é ilusório, é mínimo. Volto a lembrar o Saviani, todas essas questões que negam a formação por inteiro, nessa perspectiva de inovações, né, inovações significa, né, o que deu para perceber na pesquisa que são retoques mesmo, tanto do ponto de vista de estrutura, tanto do ponto de vista de pensar, avançar numa questão de gestão democrática, né, para a transformação, né, e o Saviani coloca essa situação muito forte nas reflexões dele, que só se configura como um retoque mesmo, se não mudar a base e as finalidades, a gente vai continuar nessa dificuldade de estar se implementando uma formação por inteiro, um projeto coletivo de participação de todos. Assim, para concluir a apresentação, eu extraí dois trechos lá das minhas considerações finais, e eu vou estar lendo aqui para vocês, para já finalizar, acho que o tempo está acabando. Sem inovações que mudem as bases e as finalidades da educação, do ponto de vista de uma concepção dialética dela, ficaremos fadados a continuar com o velho, a velha escola dual, e as inovações serão apenas nomenclatura do capital, termos que, nos ouvidos da comunidade escolar, soam muito bem, convincentes, porque a reforma não aponta rompimentos, os investimentos financeiros são insignificantes e, atrelados a narrativas empresariais, revelam que os interesses não estão com a qualidade social, e sim com a manutenção do sistema. Entendemos aqui, então, que as metamorfoses pela qual o capital passa nos mostram que a lógica é a mesma, a lucratividade. Se antes a regra era de um Estado mínimo em que as privatizações ameaçavam a democratização educacional, aqui a arma é outra, é o capitalismo disfarçado em alternativa de superação da crise. É o terceiro setor, é a terceira via. É a parceria do público com o privado. É o PROEMI e JF. Enfim, é a inter-relação da gestão escolar e a formação da juventude na perspectiva do mercado. A gente traz 3 referências aqui, né, que viram como a parte teórica do trabalho, né, e foram muito importantes no desenvolvimento da pesquisa. Faro, Ramos, Saviani e outros que os caras aí
gente não colocou aqui. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu considero que você foi bem cirúrgico. 20 minutos. Não passou um só, não vou considerar. 20 minutos. Bem, obrigado, Paulo. Obrigado pela exposição. Agora a gente vai ouvir os dois colegas professores, né? Professor Sebastião e, em seguida, a professora doutora Odete, para fazer essas arguições. Você anota, para você dialogar também com os dois colegas nessa defesa. Certo. Boa tarde, professor Sebastião. Alguém conhece Valdirene? Sim, Boa conhece, tarde. Valdirene Camargo. Eu estou muito olhando sempre quem pede para entrar por causa dessa questão das invasões inadequadas, né? À sala. Professor Sebastião, fique à vontade. Obrigado pela participação, pelo aceite, né, por essa parceria entre os dois programas de pós-graduação. Obrigado. Ok, eu é que agradeço, né? É interessante isso, né? É importante destacar esse processo, né? Essas parcerias que a gente faz, né? Em relação aos nossos programas, né? Dos programas fora da capital, né? Exatamente. Bem, gostaria de agradecer, né, o convite, né? Ter participado tanto da qualificação como agora da defesa. Assim, vou tentar ser cirúrgico também, controlar o tempo aqui, até por conta dessa nova dinâmica, né, a gente tem que ser bastante delicado nesses momentos. Bem, Paulo, eu dei uma olhada no seu trabalho e vi assim que em relação à qualificação, né, você fez algumas alterações. É aquilo que a gente colocava lá, né, que o teu foco não era um, era outro. Então é interessante ver que você seguiu, né? Porque no anterior estava com foco na gestão, e aí você mudou para a história do projeto, né? De fato, o programa, né? E assim, para mim ficou bem interessante a leitura, né? A forma como você colocou, né? Como você descreveu, como você conseguiu desenvolver o trabalho, né? Então, de maneira geral, eu faço um elogio ao seu trabalho, né? Penso que tem alguns elementos que eles precisam ser, óbvio, corrigidos, e a minha fala vai ser nesse sentido, né? Eu penso que grande parte do que você se propôs, você cumpriu, né? Por exemplo, lá no finalzinho, na conclusão, você coloca uma coisa, né, do objetivo parcial, mas eu penso que de certa forma, você deu conta em relação ao que você se propôs, né? Eu gostaria mais de falar, por exemplo, do teu trabalho, por conta da importância que ele tem, né? Não descaracterizando a lógica da tua pesquisa, né? Mas reforçando exatamente, eu penso que devo ter dito isso na qualificação, a importância que os nossos programas de mestrado, né, fora da capital, e onde a gente passa, né, a fazer esse olhar exatamente para as nossas realidades, né? Isso já acontecia com a graduação, né, e com a pós-graduação também, né, onde a gente passa a olhar para as nossas realidades e discutir as nossas realidades, né? Então, acho que isso é um elemento interessante, né? Até que lá no finalzinho você faz essa deixa, né, da Amazônia Tocantina, né? Então, acho que isso é interessante. Por aí, eu já vejo assim, a importância do seu trabalho. Eu vou pontuar alguns elementos, eu daqui a pouco mando para vocês, né, o texto que eu fiz com algumas observações, né? Aí, para entender, normalmente o que está de amarelo no texto que eu fiz são observações que eu fiz, no sentido de olhar atenção, entender o que era aquilo, né, mas sem outros elementos. O que está de vermelho é sugestões, em algum momento tem sugestões e outros não, mas se tem alguma coisa grafada de vermelho, é para retirar ou repensar, né? Então, por exemplo, precisa, óbvio, de uma revisão gramatical, né? Tem
eu consegui acompanhar em alguns momentos tem um tempo verbal, né, o plural e o singular, então, óbvio que para a redação final essa coisa ela precisa ser corrigida, né, em alguns momentos, acho que na 18, na 23, tem uma fala que me parece objetivos, eu faço essa observação, é que seu objetivo vem lá na frente, né, uma questão que aí acho que poderia rever, essa história do nome dos colaboradores, eu achei muito estranho, só essas siglas, né? Tentei entender o que são essas siglas, então, talvez, um nome fictício mesmo, você faz essa observação, fazendo um parênteses, outro dia numa banca, aí um colega disse, não, mas você tem que colocar o nome da pessoa, consulte a pessoa, né, e solicite a autorização dela, né, tudo bem, porque ele estava falando de uma comunidade quilombola, né, porque você precisa destacar e tal. Eu não sei se é o caso, eu acho que pode ser essa coisa de um nome fictício, né, professor tal, né, porque ficou muito estranho as siglas, né, as letrinhas, né. Uma questão que, para mim, ela é importante é você explicar o conceito de neoliberalismo e terceira via, né, eu acho que é lá em torno da 40, 42, e aí, para mim, precisaria reorganizar o texto. O que eu digo explicar? Para você está muito claro o que é neoliberalismo pela leitura, pela formação e pela sua prática, né? Mas para o leitor isso pode não estar, se for um leitor, né, desavisado, que não tem esse debate, né? E a lógica do trabalho mesmo acadêmico. Então, explicar o que é o neoliberalismo e o que é a terceira via, porque às vezes eles ficam parecendo coisas similares, coisas distintas, né? Então, eu acho que seria reorganizar o texto, acho que especialmente aí a partir da 42, né? O que é um texto, o que é o outro, colocar diferenças entre eles, acho que um parágrafo, alguma coisa organizando isso, né? Naquela tabela onde você coloca, eu acho que é na 56, a questão dos valores, né? Deixa eu ver onde é que está aqui na 56, caçar no texto. Eu acho que seria interessante você reorganizar a tabela. Deixa eu dizer o que eu quero lá na 56. Seria mais fácil do leitor entender. Sim, antes da tabela, a foto, né? Você colocou a foto da escola, né? Colocou em separado, né? E na tua apresentação tu colocou junto. E eu achei que seria interessante fazer essa coisa junto, entendeu? O antes e o depois. Então, coloca elas juntas, que fica mais fácil para o leitor organizar a ideia, né? Do antes e do depois, do que elas em separados. Rapidinho, deixa eu caçar a tabela aqui. Na 56, tem... Vou explicar melhor. Essa tabela, né, do IDEB, porque tu colocou IDEB observado em metas, né, então colocou ela na horizontal. Para mim seria interessante na vertical, o IDEB observado e a meta, entendeu? Junto, e não da forma como está, porque acho que fica mais fácil para o leitor ele fazer a observação, né, das metas, ok? Deixa eu ver o que mais, né, o jeito da pesquisa. Então, olha aqui algumas questões no texto que eu achei que merece algum tratamento, né? Eu vi que você fez uma organização e eu achei isso interessante, a forma como você organizou, né? Desde lá da introdução, dizendo que vai trabalhar, né? E a questão da chamada que você faz no final de uma parte, né? Para outra parte. Então, isso é interessante para o leitor. Olha, até coloquei, eu vi, né, quando eu falei da história da terceira via, lá no final da 45 é que tu entra com uma fala do Giddens, só que para mim essa coisa ela poderia vir antes, né, porque você começa a falar, né, terceira via no liberalismo, né, vai jogando, então seria interessante vir antes essa fala, né. O que mais? Eu aqui olhando aqui alguns elementos que estão no texto, né. Quando você fala de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, você fala como se fossem um só, fica tudo junto, então seria interessante separar,
né, dizer o que é um, o que é o outro, né, a sigla de um e a sigla do outro, né? Deixa eu ver a tabela, ok. Na parte que você coloca, por exemplo, destaca, algumas falas você destaca em negrito, então, eu não vejo, né, necessário esse destacar, eu acho que você tinha que destacar a fala no texto, né? Principalmente na 62. Acho que tem na 62 que tem isso e tem outros pontos, né? Então, acho que destaca a fala, né? Numa linha, né? Em formato de linhas, né? Até porque destaca para o leitor, né? Aquela fala. Como faz o recuo das outras, né? Você usou bastante o negrito em alguns elementos, né? Claro, querendo destacar aquilo, querendo reforçar, mas não vejo essa necessidade até mesmo dentro da regra da BNT, isso aí não tem, né? Deixa eu ver o que mais. Lá no capítulo 3, eu faço uma pergunta, né, se, por exemplo, quando você fala ensino médio público não profissional, aí eu pergunto, não seria não profissionalizante, né? Não sei, se é uma questão apenas de semântica, aí o professor Beredson pode nos fazer essa correção, né? Tem algumas citações que elas estão juntas, por exemplo, na 72. Quando eu digo juntas, assim, numa mesma citação você coloca duas referências, né? Então, acho que seria interessante separar ou ficar só uma, né? E reforça aquilo que você quer dizer. Aí, repito, né? O que está de vermelho é para trocar, né? Ou ver outra expressão. Então, tem algumas palavras aqui que eu acho que não cabe. Algumas referências, por exemplo, como lá na página 74, nota de rodapé, não tem a referência, tem, por exemplo, você fala da teoria do capital humano, mas você não colocou a referência, né? Se essa referência é o Frigoto, lá de cima, então precisaria ter, né, a lógica da BNT, né? Apesar, deixa aqui para o capítulo 4, né? Saiu bastante as falas do militante, né? Mas ainda tem alguns elementozinhos lá, né? Eu digo, não, eu coloquei de vermelho, mas aí fica, né, como você colocou, o governo golpista do Temer, né? Mas tudo bem, não ofende o coisa. Essa tabela, o quadro 1 aqui, eu não sei por que ele está de amarelo, ficou muito estranho, né? O fundo do quadro, né? O outro também verde, né? Talvez seja isso, né? Tu quer destacar. Mas se for fazer uma impressão colorida, isso é um desperdício de tinta. Então, tem outras questões que você coloca, né, de negrito. Deixa eu ver. Mais alguns elementos aqui. Então, no ponto 4, né? Tem um quadro que ele não tem relação, não está ligado diretamente, você não faz relação no texto, a gente entende lá no meio do texto, mas ele não está referenciado, né? Tem outro que precisa trocar, que a referência está diferente também, é quadro 2 que está quadro 3. Esse quadro, outro que eu falo, eu acho que é do Sarau, né? Está lá todo o quadro e tal, mas você não faz referência a ele no texto, né? Bem, o capítulo 4, então a forma como você colocou, eu também achei interessante essa perspectiva, né? Tu pontuou, tu separou bem os elementos, né? O que é o 4.1, o que é o 4.2, destrinchando o projeto e trazendo ao mesmo tempo a fala dos indivíduos, né? E as referências, né, que você leu, né, a literatura, né, confrontando esses elementos, né? Então, pelo menos no texto você faz essa coisa do debate, né, da tensão entre as falas de um e de outro, as contradições, né, como você coloca. Acho que é isso, quadro 3, então tem essa referência também.
Então, dá uma revisada na história dos quadros, né, para ficar tudo certinho na ordem cronológica. O que mais? Penso que o teu capítulo 4 ele está bem trabalhado, né? Repito, nesse sentido, da forma como você destrinchou os elementos, né? Bem aqui, cadê? No quadro, no gráfico 1, página 127. Quando você coloca os gráficos relacionados aos resultados, né? Rendimento do ano 2011, 12, 13. Eu queria que faça isso só num único gráfico, né? Facilita para o leitor fazer essa comparação, né? Aí é que a gente tem que estar olhando num e no outro, né? Então, se colocar só num quadro facilita essa leitura e fica bem mais ilustrativo, né? Deixa eu ver. O que mais? Tem umas citações repetidas no 4.4, né? Aí a questão dos valores, aqui, ok, interessante, né, que você coloca, de fato, né, o espaço, a parcela para quando, né, porque tem isso, né, o quando para capacitação, né, olhando esses valores, ficaria aqui 2.000 e pouco, R$ 2.900, né, o que é R$ 2.900 para fazer uma formação, né, uma capacitação de professores, né, mais na perspectiva de um projeto desse. E aí, eu disse que ia ser, então, finalizando, aqui para o... É uma expressão para você me explicar ou dar uma alterada, que é lá na 143, né, quando você fala, né, de professor com atitude gestora, né, aí eu pergunto, o que é uma atitude gestora? E embora eu entenda o contexto da tua questão. Bem, chegando aqui nas tuas considerações, eu achei interessante a forma como você posicionou, ou seja, você retomou as sessões anteriores, né, na sessão 2, né, e tal, e foi pontuando, né, e foi colocando alguns elementos, né, que você observou durante a sua pesquisa, né, então, coloca dessa forma, né, a forma como você vai concluindo o seu trabalho, né. Eu fiz só algumas observações no texto, né, mas considero, como você disse, que você faz esse apanhado, né, do que foi e tal, em relação ao projeto, às suas tensões, né, de fato, né, uma política que não tem um sentido quando a gente olha na perspectiva, de fato, de uma educação integral ou de uma educação, né, com as bases freireanas, como você aponta em alguns elementos, né, em algumas questões. Então, assim, Paulo, eu gostei, especialmente da forma como você conduziu a lógica do trabalho, né, focando o projeto, colocando esses elementos e tal, né, e aí destacar, de fato, a importância do teu trabalho para ti, sem sombra de dúvida, mas também para a região, né, para o debate que se pode fazer, você enquanto professor da região, nessa perspectiva do que são esse tipo de política, né, para que ela serve, né, de fato, né, e tu demonstra isso, né, que, né, de certa forma não, é a lógica, né, do capital, né, quer dizer, uma política que não tem ação voltada de fato para poder trabalhar a perspectiva daquele jovem, né, ela está preocupada com outras questões, né, então não tem isso. Então, nesse sentido é que eu acho interessante o teu trabalho, né, colocar esses elementos enquanto, de fato, uma política em execução, né, a gente tem a questão da política educacional como se fosse muito aquela coisa que está lá em cima, né, no universo do Legislativo, de Brasília, da SEDUC, né, e aí você analisa ela do ponto de vista ali da gestão numa escola, né, de como é que foi esse processo numa escola, né. Então, é isso, por enquanto, né, então,
Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, professor Sebastião. A gente vai ouvir os dois colegas, e aí depois, Paulo, você se coloca diante das colocações, né, se posiciona diante das colocações dos dois professores, vendo o que é possível, né, o que é possível acrescentar, e assim por diante, tá bom? Obrigado, professor Sebastião. Professor Odete. Professor Odete. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Então, né? Primeiro agradecer, né, professor Doriedson, ao Paulo, né, por essa oportunidade de poder estar fazendo uma leitura, né, a partir do trabalho do Paulo, eu aprendi muito. Penso que o Paulo, como o professor Sebastião já disse, né, quero saudar o professor Sebastião, a todos os que nos assistem, né, que eu estou vendo que tem bastante pessoas aí na sala, né, e aí apresentar minha modesta leitura acerca do trabalho do Paulo, né, Paulo? Mas vi que você realmente, né, reorganizou o texto, né? Teve esse avanço que se não fosse ele, você não estaria aqui com a gente fazendo a defesa do seu texto, é claro. Assim, Paulo, eu gostei muito da leitura que fiz, viu? É um texto que tem começo, meio e fim, né? É um texto que ficou bem fundamentado, viu, Paulo? Eu penso que os conceitos e os objetivos que você anuncia, eles foram cumpridos, você diz num lugar, e depois eu vou achar aí no texto, tá? Não sei se eu vou ser tão, assim, sintética como foi o professor Sebastião, porque eu preciso te mostrar umas partes aí no texto, tá? Assim, você diz lá que você não cumpriu um objetivo, em algum lugar você diz, e eu acredito que você cumpriu sim, tá? Então, tem que retirar essa parte lá que você anuncia. Mas eu vou começar pelo começo desse texto. Eu achei que você foi muito criativo com esses títulos e subtítulos, né? Ficou muito legal. Tem um subtítulo que eu estou sugerindo para você, tá? E assim, você responde aquilo que você anuncia, salvo algumas exceções, porque eu vou lhe dizer também sobre isso, tá? Por exemplo, vou começar pelo título. Eu, assim, né, que eu vou dizer, logicamente, a título de sugestão, tudo que eu vou dizer aqui não fere em nenhum momento, né, a qualidade do seu trabalho, mas, assim, eu tiraria esse segundo você tem o programa Ensino Médio Inovador no Contexto Escolar, e você tem, entre as normativas do Projeto Jovem do Futuro e a Formação Integral da Juventude, aí você tem um processo de gestão. Eu tiraria essa história do processo de gestão, porque você está analisando um programa, isso é gestão, né? Não precisa anunciar isso. Parece que corta aí, fica entre as normativas do Projeto Jovem do Futuro e a formação integral da juventude. É isso que dá conta o seu texto, tá? Eu sugiro retirar essa expressão processo de gestão, mas se não quiser, logicamente que não vai também perturbar, vamos dizer, o trabalho em si, tá? No resumo, né, Paulo, eu tenho duas questões do resumo. Uma primeira questão é o que eu venho apanhando também com meus orientandos, né? Se me batem, eu bato em vocês, viu, professor Doriedson? Assim, retirar
retirar do texto do resumo e da seção 1, que está dito introdução, mas lá pelo meio do texto você chama de seção 1, e aí eu acho que tem que dar uma denominação aí lá no sumário, nesse texto que está dizendo que introdução, que não é introdução, é um capítulo introdutório, pela sequência, né, que você apresenta lá, com todo esse conteúdo que está contemplado ali. Mas, assim, retirar do resumo esse anúncio que você optou pela abordagem qualitativa. Por quê? Porque a abordagem qualitativa ela é incompatível com o método materialismo histórico dialético, que você traz a contradição, traz a questão da dialeticidade, o movimento, então você faz isso, que são as categorias do método, né? E, inclusive, nessa primeira sessão, que eu não sei como você vai denominar, eu só sei que a introdução não é, né, só introdução, você descreve muito bem o método. Eu achei muito boa essa discussão a respeito do materialismo histórico dialético, do jeito como está colocado lá. Então, retirar tanto do resumo essa história de dizer que a abordagem é qualitativa e se pautar nas técnicas. O que é técnica? Análise documental. O que é técnica? A entrevista semi-estruturada. Então, descreva as técnicas e esqueçam a história da caracterização da pesquisa qualitativa, né? Que eu penso que não vai fazer falta. Isso está logo no resumo, e aí, pulando um pouco mais adiante, está na página 31, quando você, inclusive, vai lá fundamentar isso em Fazenda 2008, tá? Então, eu retiraria do texto, não explicitar. Deixa aqui na entrelinha, as técnicas são da pesquisa qualitativa, mas não se comprometer com isso aí, tá? Ainda no resumo, Paulo, você foi muito tímido em apresentar os resultados. Os resultados, você tem um amplo resultado dessa pesquisa, eu considero. E aí, nessa ida e vinda que você faz no seu texto, você apresenta resultado, tá? Está muito, muito tímido esse resultado, que eu considero que no resumo tem duas questões, resultado e considerações. Eu penso que você tem que adensar isso para mostrar essas duas partes aí do seu texto, esse resultado, né? Que mais? Lá na página 23, quando você vem explicando sobre o entendimento do PROEMI como uma política, né, que foi efeito dos reclames populares postos na agenda do governo, e em seguida o programa Jovem do Futuro, que é toda uma tendência do capital, né, do movimento empresarial, enfim, você afirma lá. Observou-se nos estudos que, nesse contexto de projetos antagônicos para a sociedade, o interesse não é apenas do grupo políticos partidários, como costumamos ver no nível municipal, quando grupos que são eleitos repartem entre si escolas, tacitamente, o interesse do capital, enfim. Aí você vai fechando isso aí, né? Aí eu considero que esse é um texto mais conclusivo, sabe? Quando você põe isso, ele corta um pouco a ideia da sequência do seu texto, tá? Então, peço para revelar. Eu também posso devolver o texto com a minha leitura para você ir pensando sobre esse posicionamento, que é uma leitura muito particular, né? Na página 43, quando você fala que as reformas dos anos 90, do Estado, que culminaram nas mudanças educacionais brasileiras, se iniciaram a redemocratização após a ditadura militar, e aí você vai mostrando aqui, você diz assim, que, né, nesses marcos aí que vão reformar o Estado, né, você diz assim, lá no FHC, sugeriu a reforma, o governo do FHC sugeriu a reforma,
com o nome de plano diretor, né? Aí tem um adendo, né? O plano diretor, né? O plano diretor, ele foi um guia. Não é a mesma coisa a reforma. O plano diretor é uma coisa e a reforma é uma coisa muito mais abrangente, sabe? Então, eu peço que você faça essa revisão aí no seu texto, tá? Na mesma sequência, você vai fazer uma referência desse plano, você diz Bresser 1998. Aí, na verdade, esse plano ele é de 1995, e ele é Brasil, né? É de Brasil. Eu não sei se é outra referência essa do Bresser Pereira, mas o importante é que é Bresser Pereira. Se não é Bresser Pereira, Bresser que não é. Não sei que opção colocar Pereira, entendeu? Porque o último nome do autor é Pereira. Não é só Bresser. Mas essa é uma questão de forma que você, na revisão do texto, com certeza vai encontrar apoio lá em quem vai lhe ajudar. Eu sugiro, ainda nessa sequência aí, que você explique, talvez, uma nota de rodapé, o sentido dessa denominação da metamorfose do capitalismo, que inclusive é a denominação de um capítulo, sabe? Que sentido ela assume no seu texto, né? Talvez nós que lemos Marx, enfim, tenhamos imediatamente, talvez, estou pensando um pouco, a ideia, mas eu penso que fica legal se você vai fazendo esses ajustes. Lá na página 48, quando você abre o item 2.2, as reformas educacionais dos anos 90, aí você fala dos reclames populares ao interesse neoliberal. Eu penso que neste tópico você precisa mostrar os movimentos em defesa da escola pública, da democratização, as entidades, os fóruns em defesa da escola pública, a ANFOP, né? Por quê? Porque as proposições, por exemplo, de formação, as proposições da reorganização curricular, elas aparecem nesses movimentos aí, né? Você abre em algum lugar essa discussão, mas ficou muito tímido isso no trabalho, tá? Na sequência, lá na página 50, quando você vai mostrando essa questão da estratégia do projeto neoliberal para fazer da descentralização vamos dizer assim, um discurso de democratização, você faz muito bem isso lá, mas eu senti que aqui você precisa falar de dois momentos ou dois mecanismos fundamentais para centrar essa questão da discussão da descentralização, que foi a presença do Fundo Escola, né, que transforma os conselhos escolares em unidade executora, o conselho escolar, nos moldes que ele foi pensado na década de 80, ele cai por terra a partir do Fundo Escola, ele deixa de ser um órgão deliberativo, né, um órgão consultivo para ser simplesmente um órgão de prestação de contas no âmbito da escola. E também você precisa falar mas ainda que esteja no texto, do Fundef, que o Fundef, ele desencadeou o maior exemplo de descentralização da política de educação no Brasil, porque ele induziu a municipalização, né? Então, muitos autores falam dessa questão que deixou de ser descentralização e foi a desconcentração, está no seu texto isso, mas poderia fazer, assim, uma discussão mais vamos dizer assim,
adensada nesse campo desses dois movimentos que, logicamente, foi desencadeado a partir desse mote da discussão da descentralização, tá? E um movimento foi para os entes federados, a exemplo do município, questão do Fundef, e outro foi para a escola, para a ponta, né, do sistema, que foi a questão do Fundo Escola. E aí tem toda a discussão de participação, de autonomia nesse movimento aí, tá? Basicamente por aí. Lá na página 52, quando você retoma a discussão da reforma sobre a redefinição do papel do Estado, que passa a ideia de que, supostamente, a lógica ela vai passar a ser do mercado e não mais, né, a tutela do Estado, lá no finalzinho, você se remete à introdução como seção 1, aí, né, aquilo que eu já tinha dito no início. Eu sugiro que você dê uma nova denominação para essa seção, porque lá no sumário está dito que ela é introdução, né? E aí eu concordo com o professor Sebastião com essa discussão que está sobre o neoliberalismo e a terceira via, né? Apesar de ter referência importante aí, eu penso que você deve precisar melhor isso. E, além disso, Paulo, tem uma coisa que eu senti falta no seu texto, que é a discussão dessa entrada do Unibanco, da técnica do Unibanco, que é, né, um órgão privado no ensino público, a partir dessa relação público-privado. Está muito tímido isso da relação público-privado. Eu acho que nesse mesmo item que você vai explicitar melhor a lógica da terceira via e do neoliberalismo, que no final se funda, né? Só o caminho que é diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? Você apresentar um pouco, né? Peroni, a própria Gutierrez tem uma discussão muito importante quando elas analisam essa entrada do Instituto Ayrton Senna nas prefeituras, né, nas diversas redes municipais de ensino, e aí entram com todo esse discurso de que há a possibilidade de adensar os recursos, na verdade, todo recurso desse processo é recurso público, né, muito pelo contrário, técnicas em relação, aí não há benefício do ponto de vista daquilo que a gente poderia perceber, não existe, né? Então, a relação público-privada é um elemento central dessa discussão da união do PROEMI e do Programa Jovem do Futuro, tá? Deixa eu ver o que mais. Lá na página 53, logo no início do tópico, 2.2.1, plano de metas e compromisso todo pela educação entre os aspectos gerenciais e os democráticos, você vai apresentar, né, o PDE, plano de metas, você vai apresentar, e aí você diz assim, no segundo parágrafo, nesse contexto, à luz dos estudos de caminho, para que tenhamos a dimensão de como foi idealizado o PDE, Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação, e, consequentemente, por MI, o JF, que é o Programa Jovem do Futuro, recordamos o trabalho educacional desenvolvido no primeiro mandato. Eu acho que, talvez, falar das iniciativas para a educação no governo de Lula. Você fala o trabalho educacional, entendeu? É uma questão de falar das iniciativas, né? E mostrar onde é que estão as ações, né? As ações que está como anexo do decreto 6.094, né? Que uma das ações que vão aparecer aí no plano de metas, compromissos todos pela educação, mais explicitamente como anexo do decreto ali, tá? Logo em seguida, na página 53,
você está chamando de tabela 1 IDEB Nacional, Estado do Pará, e lá da Escola Júlia Passarinho. Eu sugiro que você faça uma formatação, porque acabou misturando a questão dos números aí, aparece para mim aqui, e também renomear. Na verdade, é um quadro, né? É um quadro que está aparecendo aí com esses dados, e não uma tabela. Uma tabela tem uma outra especificidade, tá? Na página 63, eu fiz uma indagação para mim mesma aí, quando você vai apresentando os dois projetos, né? Os dois programas, o ProMI e o Programa Jovem do Futuro, e lá no finalzinho da página em que você diz assim, já o documento orientador do ProMI, aí você diz assim, e contraditoriamente se unifica em 2012 ao Programa Jovem do Futuro como outro propósito de formação. Eu disse assim, e eu quero ver na proposta da escola, porque você já tinha anunciado a proposta da escola, tá? Se essa junção se funde ou se o ProMI, ele se torna apensado, né? Apensado ao Programa Jovem do Futuro, que me parece que se tornou apensado, né? Porque na hora que se ia dos relatos, ele dizia, mas não aparecia, né? O ProMI. Para mim estava claro que era o Programa Jovem do Futuro, então ele desapareceu. Né? O carro-chefe, quem passou, logicamente, a guiar o carro-chefe foi o Programa Jovem do Futuro. Tá? Isso eu vou depois recuperar. Tá? Professor Sebastião já disse, eu adenso isso, em vários momentos, Paulo, e lá na página 64 é um dos exemplos, você anuncia uma citação de Araújo e Frigoto. Tá? Mas aparece nessa citação aí o currículo, assim como a escola, aparece Gadotti, 1992, página 50, prossegue a citação, aí no final Araújo e Frigoto. Aí eu digo assim, será que não era um APUD? Alguma coisa assim, ou são duas citações que estão juntas, né? E aí são várias citações que estão assim, Paulo. Você vai dar uma limpada nesse meio de campo aí no seu texto. Na página 71, você apresenta o capítulo 3, tá? E aí eu sugiro que você apresente o capítulo que não está apresentado, não está dizendo qual o objetivo que ele discute, e pegue todo o conteúdo que vai desse logo do início, página 71 até 81, para criar um subtópico para ficar esse conteúdo. Porque você deixa apensado, né, no próprio capítulo, sem fazer a apresentação. Dê uma olhada lá, tá? Página 76... na página 76, né, eu estou voltando agora para discutir o que está no conteúdo. Primeiro eu estou falando da forma, tá? Uma coisa é o capítulo que você precisa apresentar e levar todo esse conteúdo, 71 a 81, para um subtópico, que é o 3.1, que está faltando aí. Vai sofrer uma alteração lá nessa sequência. Na página 76, quando você vai explicando a questão da formação por meio dos cursos profissionalizantes, por exemplo, na 56912, eu gostei muito dessa parte, até porque, logicamente, como professora de legislação, né, é uma coisa que me agrada muito ali, né? E aí você diz assim, lá num determinado lugar, lá da página 76, você diz assim, com efeito, a educação profissional voltou ao âmbito de instituições específicas, quando você fala, né, que compulsoriamente nessa legislação aí, o ensino profissionalizante, ele era compulsório, e aí você diz assim, que a educação, ela voltou ao âmbito das instituições específicas, fazendo parte da rede regular de ensino somente nos espaços e sistemas que assim se manifestassem.
né? E aí você vai falar da dualidade do ensino em um determinado momento, né? O que é que acontece? Nós temos, né, a 7044, que foi a reforma da reforma, que é uma outra lei que vem desatrelar a questão dessa formação profissional compulsória, né? A sociedade se movimentou, e aí, logicamente, depois veio a outra lei, né, da reforma, mas o que foi que prevaleceu? A dualidade do ensino. Quem era que fazia um curso profissionalizante? O filho do pobre, o filho do trabalhador, que logo ia ingressar, precisava ingressar no trabalho, né? E aí vieram os cursos de aprofundamento, CE, CB, CH, que é todo o resultado desse debate da profissionalização compulsória e os efeitos da reforma que reformou, que foi a lei 7044 de 82, que vai reformar unicamente o artigo que vai pautar o ensino profissionalizante compulsoriamente. O que foi que aconteceu? Surgiram os cursos de aprofundamento, ICB, CH, CE, né? Mas quem era que fazia? Logicamente, a elite, né? Aqueles que tinham condição de esperar uma profissionalização para mais tarde, tá? E aí, tá dito isso de algum lugar, mas, assim, eu penso que tem que trazer isso para mostrar que a dualidade do ensino, uma formação para o filho do trabalhador e uma formação para a elite sempre existiu, e nesse momento se escancarou, né? Vamos dizer. Logo em seguida, ainda falando dessa questão da educação profissional, você vai falar que nas 93, 94, a lei 93, 94, ela foi mais inteligente e persuasiva em relação a 5692, 71 do governo militar. E fizeram reduzir a formação geral específica. Eu senti falta que você dissesse aqui que a 93, 94... ela foi a lei que separou o ensino médio da educação profissional, tá? E aí o decreto 2208, né, de 97, você diz mais adiante isso, né? Ele vai regulamentar os cursos, né? Os cursos tecnológico, técnico e, inclusive, curso básico, de profissionalização básica que não precisava de escolaridade, enfim. Esse decreto, ele vigora, e depois, né, com os reclames lá da sociedade, do movimento dos trabalhadores, vem o outro, que é da educação, da formação integrada, né, que é aquela lá de 2004, se eu não me engano, 5.000 e alguma coisa, 554, tá? Então, precisa falar que ela separou a educação profissional do ensino médio, tá? Quando você olha lá para a LDB. E ao longo do seu texto, viu, Paulo, você cita muitos documentos, mas você não referencia. Precisa referenciar os documentos oficiais no texto. Olha, só para te dar um exemplo, lá na página 78, você toca na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 03, de 98, nas diretrizes nacionais que contém as diretrizes, aliás, no parecer do Conselho Nacional de Educação, número 15, de 98, os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, e não referenciou nenhum. Tem que fazer um apanhado para referenciar esses documentos lá, né? Tá? Na página 81, você abre um subtópico, da juventude materializada no PROEMI, JF, né? O Programa Jovem do Futuro. Eu sugiro um fôlego maior para este tópico. Do jeito que ele está, ele não se sustenta, tá?
ele não chega a ser uma lauda se você retirar aquele quadro de lá, que ele contém um quadro comparativo entre os programas, tá? Então, não se sustenta. Ou você vai adensar ele, ou você vai excluir, enfim, e como ele é o 3.1, ele precisa estar, porque sem ele não tem o 3.1.1, entendeu? Então, é dar um fôlego maior ou trazer, enfim, de outro lugar. Na página 84, você está chamando de tabela 2 para você trazer os estados que aderiram para o MI em 2009. É denominar como quadro também, né, a minha sugestão. Na página 100, eu sugiro que você padronize uma sigla muito importante que faz parte dos conceitos do seu trabalho, que é o Projeto de Reestruturação Curricular, o PRC. Tem hora que ele aparece como projeto de redesenho curricular, não sei se é outra coisa. Aí está lá na página 100, dá uma olhada nessa parte que você chama aí, tá? Talvez unificar o significado. Na página 104, onde você vai apresentar as análises dos relatos de entrevista, você abre o tópico a não integração na construção dos instrumentos de ação na escola, o plano da escola. Achei perfeito o conteúdo, Paulo. Você traz muito bem, você foca as análises. Mas eu acho que o título, ele poderia ser a desintegração na construção dos instrumentos de ação do PROEMI PJF na escola. Um olhar a partir do plano da escola. Entendeu? Porque ele não se integra. Né? Parece quando eu digo assim, a não integração, de repente, quando eu digo a desintegração, como a análise ela vai fluir, pode integrar ou pode desintegrar. Entendeu? Não te compromete, deixa que o conteúdo diga o que foi que aconteceu, tá? Aí eu vou te passar essa sugestão, tá? Na página 105, onde o Paulo mais centradamente vai trazer as análises, Paulo, você apresenta agora a denominação do professor. E aí eu sugiro que você vai lá na seção 1, ou capítulo introdutório, para explicar essa denominação dos sujeitos informantes. Eu não achei isso, entendeu? Acho que o professor Sebastião até falou isso, tá? Para explicar como eles vão... os depoimentos, eles vão aparecer denominados, né? Ok, achei legal, mas assim tem que explicar antes para depois eles aparecerem aí. E também, na página 118, que é a sequência desses dados que vão aparecer, você traz uma sequência de relatos lá na página 118. E até considero que você faz uma boa análise. Mas me faltou, salvo o melhor juízo, viu, Paulo, analisar o sentido de participação de um relato que aparece do PG 2020, quando ele diz assim: me considero democrático, pois tudo na escola chamamos a comunidade para decidir. Inclusive, em Belém, recebemos informação de como liderar e fazer a comunidade participar das ações. Me parece que um líder, aí você chama uma análise sobre liderança, que até achei boa, mas o sentido de participação, ele é um aprendizado, não é ninguém que manda eu participar, o que faz eu participar. É um processo mesmo, né, de aprendizado, no envolvimento naquilo que eu vou, vamos dizer assim, deliberar em conjunto com meus pares, que me interessa. Então, eu sugiro que você retome essa fala para falar do sentido de democrático por via desse tipo de participação regulada, tá? E será que é democrático mesmo, nesse sentido que está colocado aí, tá? E mais lá na página 121, quando você traz lá uma citação do Saviani, agora a situação é diferente. São dois anos de publicação de Saviani, 1987 e 1988. É isso mesmo, Paulo?
Aí, na página 121, 2 anos de publicação para uma mesma obra, não sei. Você verifica lá. Na página 122, um outro dado, depoimento muito importante que precisa ser analisado, tá? Que é um relato do PL 2020, professor denominado de PL, e ele diz assim, em relação à participação, a escola tinha um histórico interessante. O Júlia tinha um grêmio estudantil organizado, eles que cuidavam do jogo da escola, os alunos eram bem participativos, o conselho escolar deliberava muita coisa, inclusive foi o conselho que cuidou da eleição para diretor da escola. Mas depois que o professor C, enfim, foi eleito e mudou os membros do conselho, isso parou. Aí eu penso que você tem que fazer uma boa análise a respeito do papel do conselho escolar. Ainda que a eleição, que você faz essa questão lá no texto, a eleição para diretor não representa efetivamente a democratização, é um caminho importante. E uma polar, se ele existia e deixou de existir, retrocedeu o processo democrático, né? Porque qual é o papel do conselho escolar, enfim, tá? Então, penso que retoma isso, tá? Na página... aí você faz aí uma análise que precisa melhorar. Na página 123, você afirma, dialeticamente, percebemos que existe na escola a possibilidade democrática, mesmo que, por outro lado, existe um sujeito talvez acomodado, silenciado pelas estratégias do capital. Aí eu digo que essa é uma afirmação conclusiva já, né? Talvez, né, leve para as considerações finais, não sei. Na página 123, eu sugiro que você faça uma nota de rodapé para explicar o que foi a escola cidadã. Que você vai lá para falar dessa experiência exitosa, né, desse, que é participação, como ela organizou o currículo, mas me faltou uma explicação de onde ela veio, o que ela foi, enfim, fazia uma nota de rodapé para explicar sobre a escola cidadã, que foi essa experiência de gestão democrática, né, que nos legou muitos produtos, inclusive, que a gente lê até hoje. Que mais? Na página 123, você traz uma citação de Vitor Paro. A escola, assim, só será uma organização humana e democrática. Essa citação, ela está repetida, Paulo. Ela está lá na página 21 também, tá? Eu sugiro que você escolha onde ela vai ficar. Ela está lá na página 21, a mesma citação, né? Sem aumentar, sem diminuir. Ela não tem sequência nem lá, né? E aqui está a mesmice. Veja lá o que você faz no texto, tá? Onde é que eu estou? Na página 123, né? E mais que eu queria te dizer a partir da página 123. Tem alguma coisinha só olhando aqui que não deu tempo de eu recortar. Deixa eu olhar que tem uma coisa importante aqui no seu texto, mas já vou finalizar, Paulo. É lá para os finalmente mesmo que eu vou. Para os finalmente. Só um instantinho que eu já vou chegar lá, porque essa parte aqui eu não recortei para as minhas considerações, Paulo. É muita coisa, gente. Hoje eu estava num curso, a manhã toda, né, um curso importante para essa nossa tarefa de ensino remoto, e aí não deu tempo de eu recortar o teu texto, mas enfim, já vou te dizer aqui. Cheguei na parte que eu queria. Você, deixa eu ver aqui, não, aqui você, nessa página
nessa página 135, você vai tocar naquela ideia do Conselho Comunidade Executora, que eu tinha chamado a atenção, eu reitero que deve levar para lá, né? Tem umas questões de português, que eu penso que o professor Dorietti depois vai ler, ele é bem inteirado nessa parte, né? Algumas expressões concursivas que precisam vir para cá. E, por fim, nas considerações finais, senti falta de uma coisa do seu trabalho. Eu não sei o que você perguntou, cadê o roteiro da entrevista, sabe, Paulo? Eu não achei aí. Eu não achei. Lá nas considerações finais, quando você vai dizer, deixa eu ver qual é essa página aqui. Na página 147. Na página 147, você vai apresentando os objetivos e vai concluindo aqui no seu texto, tá? Você diz assim, perdi aqui. Você fala do objetivo 4, se eu não me engano. Na seção 4, o objetivo foi identificar a prevalência da concepção de gestão escolar e de formação da juventude, empreendida do plano de ação construído pela escola a partir da integração dos dois programas, né? Aí você diz assim, desvelar indicadores. Entendemos que para atingir esses dois objetivos houve dificuldade, e pode-se considerar que atingimos parcialmente. Não dizer isso, Paulo. Não dizer isso, porque eu penso que do jeito que foi colocado, você respondeu esses objetivos, tá? A fala dos sujeitos te ajudaram muito a desvelar muita questão aqui, não comprometa o seu trabalho, dizendo que você respondeu parcialmente o objetivo, tá? E também, quando você vai apresentar essa sigla, na página 148, destaca-se a matriz lógica do RS, resultados. Ao longo do trabalho, eu não encontrei essa sigla. Vai aparecer só nas considerações finais. Tem que colocar em algum lugar lá, porque as considerações finais, eu vou reunir aquilo que eu discutir no texto. Então, não encontrei. Você precisa levar para o interior do texto essa sigla para explicar melhor e trazer agora assim para cá. No mais, né, dizer que o seu texto é esse, as minhas muitas observações de forma do texto, que depois eu posso encaminhar para você, professor Dorietti. Inclusive, a referência é uma das seções do texto, ela não está enumerada, né? A referência está solta aí, né? E também lá no apêndice eu senti falta do roteiro. Mas, no mais, é isso. Muito obrigada. Desculpa, eu não sou sintética mesmo, eu falo muito. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, viu, Paulo? Obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigado, professor Odete, obrigado, professor Sebastião. Agora, Paulo, é o momento de você se posicionar, dialogar com os dois colegas que estão avaliando o seu trabalho. Eu digo que defesa é um momento ímpar, né? É um momento em que você dialoga com os dois colegas que apreciaram o trabalho, o texto, e pode ter um conjunto de ideias para uma versão final, e aí você é legitimado pela instituição como um colega pesquisador. É um momento agora de diálogo com os dois colegas aqui que estão constituindo pares nesta defesa. Eu quero agradecer, né, desde da qualificação, os dois já têm contribuído bastante com o trabalho,
as orientações, as sugestões, elas foram fizeram muito bem para mim, porque elas fizeram com que eu direcionasse, né, reorganizasse muitas ideias. Esse outro momento aqui é um momento valioso também, porque são visões que eu não estava atento no texto, que de certa forma, clarificou, né, as sugestões do doutor Sebastião, da doutora Odete, né, enriquece mais ainda, né, e a gente vai acatar. Tem situações assim que eu fui questionado em relação ao professor Sebastião, quando ele me pergunta, primeiro dizer que a gente vai sentar, né, com o orientador e eu acredito que essas orientações vão ser acatadas, são valiosas, né, ratifico aqui, né. Em relação à pergunta do professor Sebastião, ele fez uma ponderação, acredito que foi essa, a pergunta sobre o que vem a ser atitudes gestoras, né. Sim, é uma frase, uma expressão assim de efeito, no sentido de dizer assim, a gente precisa tomar atitude, né, em relação a essa ordem que tá posta aí. Faltou, de repente, eu esmiuçar mais isso no texto, mas a atitude gestora é nesse sentido, é dizer assim, o professor, porque, como eu coloco no texto, tem alguns professores lá na escola, que eles têm essa visão de repente, o trabalho enquanto princípio educativo, a educação integral como perspectiva de uma educação para melhorar a escola, eles têm isso. E essa é uma frase nesse sentido. Esses professores tiveram atitudes gestoras nesse sentido de tentar, mesmo que isoladamente, tentar algo para vir de encontro, né? Foi o que a gente colocou na nossa hipótese, aliás, né? Que vem de encontro a essas determinações. Então, mais uma frase assim de efeito. Em relação a questão que a professora, ela já me questionou na qualificação, isso eu lembro, né, em relação às perguntas, né, as questões. Eu coloco aqui na introdução, professora Odete, tipo assim, lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo da página 34, né, mais ou menos assim, eu vou ler aqui para a senhora. Nesse sentido, as categorias gestão escolar e a formação da juventude servindo de base, considerando o contexto da materialização do objeto. Para as seguintes questões, eu acho que eu fiz um eixo muito macro, eu não coloquei dentro da introdução, né, as questões aí esmiucei as questões do que eu perguntei. Eu deixei no texto, assim, só os eixos, né, como assim, qual a participação da comunidade no pensar e no executar do plano de ação da escola, né? Nesse sentido, aí, as perguntas semi-estruturadas foram, as perguntas no diálogo com os sujeitos vieram, né? E a gente foi avançando no questionar. Eu tive que voltar, o professor Doriés me orientou, às vezes, que olha, Paulo, aqui falta tu avançar, porque ele tem mais o que te oferecer aqui. Eu tive que voltar outras vezes com o sujeito, né? O entendimento acerca da formação integral da juventude, né? As questões referentes à atuação dos docentes. Então, eu coloquei esses jeitos, acredito que foi macro, realmente eu não me esmiucei, mas a gente vai sentar aí com o professor Doriés, né, para ver como é que a gente faz, se coloca lá nos anexos, lá no final, ou eu coloco aqui na introdução. Essas questões aí que a professora colocou em relação, né, a aprofundar o texto, né, realmente a gente tem que sentar, né, e verificar, e com certeza vai colaborar mais com a nossa pesquisa, né? Mas eu acho que, salvo o meu engano, foi isso. Mas foi sugestões, né, que vão ser acatadas, e as duas ponderações dos doutores foram essas aí, professor Doriés. E, Paulo, nesse termo lá que eu falei, na questão da atitude gestora, acho que caberia você apenas fazer uma vírgula, um parêntese, e só explicá-la, sabe, na forma como você falou. Porque eu entendo qual é a questão, entendeu? Só que, assim, pode ser o hábito da história da leitura, quando está fazendo uma avaliação, que dá a impressão que ela está relacionada à gestão. Entende? E eu sei que não é isso. Eu sei que não. né?
Eu pensei que o professor ele tem que ter uma atitude gestora lá na prática pedagógica dele, o professor de português, o professor de matemática, até mesmo os outros servidores da escola, foi muito assim, na atitude de cada um, como líder das suas atividades. Exatamente. Então, talvez uma outra expressão ou uma vírgula, né? Colocando isso, né? Sei lá, uma atitude proativa, uma atitude... É só isso, não tem coisa nesse sentido, né? Agradeço a sugestão. Eu acho até, seu Sebastião, que é uma categoria que pode explorar, né? Porque a perspectiva da integração, uma vez eu escrevi um artigo com o professor Ronaldo, que dizia assim, a integração no ensino médio, ela pressupõe uma atitude ético-político transformadora a partir do Sanches Vaz. Então, é preciso ter uma atitude gestora, uma perspectiva ético-política de buscar realizar processos de integração, que significa unidade teórico-empírica, que significa considerar as experiências dos sujeitos no processo formativo. Isso é uma categoria, acho que a gente vai sentar depois, mas assim, dialogando aqui nesse momento, é uma categoria que pode ser aprofundada, porque alguém que lê o texto, ele pode avançar mais na categoria, entendeu? Acho que eu queria pegar essa opinião aqui do professor, e que quando você explica, fica mais claro, quer dizer, a atitude gestora, ela é um princípio que deve estar na prática pedagógica dos sujeitos, para além de quem está na gestão. Né? Deve fazer parte da prática educativa, no sentido amplo. Tá? É um bom debate discutir a perspectiva aí, semântica, né? A atitude, né? Acho que isso é algo que surge. E a professora Odete queria fazer uma fala, professora? Não, eu só quero mesmo, né, agradecer, né, pela oportunidade. Eu aprendi muito com o Paulo. E essa questão dele apresentar lá na seção 1 as categorias, é porque, Paulo, a gente já parte do pressuposto que o apêndice ele é um espaço onde a gente vai encontrar, por exemplo, porque você acaba apresentando lá, está lá direcionado, prezado, o informante, né? O cara informante está lá, mas aí não foi o roteiro, entendeu? Então, não sei se de repente não está estabelecido o roteiro, aquela parte lá, ela também deve ser suprimida, porque você deixou lá um cabeçalho e não está o corpo do instrumento do levantamento de dados lá. Entendeu? Não sei, quando você verifica lá no final, tá isso, tá a apresentação, o termo de consentimento livre esclarecido, mas aí o roteiro não aparece. Entendeu? Talvez você deixasse as categorias aí no texto introdutório, mas as questões você botava sinteticamente lá, nessa parte do roteiro que deve aparecer, porque não tem sentido aquela introdução de esclarecimento, se de repente aparece a parte final do instrumento de coleta de dados que você apresentou, tá? Não sei, vocês resolvem aí, mas é porque a gente já é de costume a você encontrar nessa parte esse roteiro. Correto. Entendeu? Está acatado, sim, professora. E eu acho que um conjunto aqui de elementos, né, a gente senta com o Paulo, não hoje ele tem que espairecer, né, porque há uma tensão, uma exposição e tal. Eu ainda vou sentar também com o Oswaldo, que não está presente aqui, mas acho que tem tudo isso, acho que aquele apêndice lá no título, viu, Odete? De fato, ele era essa coisa inicial do Paulo, né, no mundo da gestão. E aí tem uma hora que o orientador ficou assim, será? Não, mas de fato acho que é perfeita a reflexão para retirar.
E essa reflexão sobre questão qualitativa, o método já anuncia que, de fato, ele é qualitativo, que não existe qualidade sem quantidade. Eu acho que não precisa estar mais anunciando isto. E sem precisar basta enunciar o método. Ele é qualitativo e assim por diante. Eu agradeço, né, a fala dos dois colegas, considerações, eu fiz um conjunto de anotações que eu tenho que sentar com o Paulo, né, tem orientações de ordem de conteúdo e orientações de ordem de forma, né, e claro que a forma também afeta o conteúdo. Que eu sento com ele, as questões de fato da introdução, ela é uma sessão. Ela não é tem que dar um título ali, para não ficar introdução, né, solto ali. Essa questão aí é o ensino médio não profissionalizante, de fato, viu, Sebastião? De fato, não é não profissional, é não profissionalizante. E, de fato, essa distinção sobre neoliberalismo e terceira via, ela precisa estar bem distinta, né, para mostrar como é que o PROEMI ele se coloca numa perspectiva de terceira via e dentro do princípio filosófico, né? E, de fato, acho que o Paulo está muito resumido nos achados dele. Tem um achado, por exemplo, só para fechar a fala aqui, para a gente poder fazer uma ligação triangulada aqui pelo WhatsApp, é a questão daquilo que o senhor Odete falou, e que precisa sair em forma até do artigo. O PROEMI foi subsumido entrada do PJF, né? Isso é colocado no texto, mas ele é um grande achado. Preciso estar muito no resumo. Eu vou pedir licença rapidamente aqui para as pessoas que estão na sala, e eu, professor Sebastião, professor Odete, nós vamos desligar, só desligar, não vamos sair da sala. Oi. Doredson, uma observação, assim, duas questões, né? Ou uma só. Eu sugiro que uma questão acadêmica, né, na lógica do programa, tem a exigência dos artigos, né? Isso é importante, né, para você, para o Paulo e para o programa. Então, eu sugiro pegar aí uma parte disso e elaborar um artigo para uma revista, né? Até sugiro aquela Revista Brasileira de Educação, essa, não lembro como é que é. RBS, RBDE, né? Isso, mas assim. E a outra, viu, Paulo, que eu acho que é uma questão política, né? É você trabalhar na perspectiva de uma publicação de um livro, tá certo? Eu acho que isso seria interessante para você, para a lógica, né, do programa, né, mas também para a região, né? A história de um livro, prepara com esse foco, entendeu? Claro que o livro tem que mudar um pouco a linguagem, tem que fazer um monte de alterações e tal, mas assim, eu acho que uma coisa seria interessante, sabe, essa perspectiva política do livro, sabe? Esse livro é produto desse trabalho e tal, né? E no programa a gente não valoriza muito por conta da dona Capes lá, né? É a história do artigo, mas eu acho interessante essa perspectiva do livro, entendeu? Tá bom. Obrigado, professor. Eu, professor Sebastião, professor Odete, vamos desligar nossa câmera e nosso áudio. E eu vou dar uma ligadinha. Pois não. Deixa eu colocar uma coisa para o Paulo. Paulo, você referenciou as entrevistas? As entrevistas estão referenciadas lá no final? Sim. Está faltando, né, Paulo, a referência das entrevistas. Ah, tá. Porque são 7 informantes. Ah, tá. São 7. É uma questão de forma que você vai resolver facilmente. Ah, tá. Isso é importante. Paulo, vamos obrigado. Aqui também, lembrar, me ajude a lembrar, de fato, de estar nas referências, as entrevistas, né? Como referências, né? Tá. Entendo. Vamos aqui desligar o áudio e a câmera. Eu, professor Sebastião, professor Odete, eu vou ligar rapidinho para os senhores.
Boa tarde. Estou aqui já. Pronto. Vamos, então, à leitura, né, da ata, tá bem? Estamos vendo. Ata de defesa. Não está. Eu quero ouvir você. Oi. Deixa eu abrir aqui. Eu não estou lhe vendo. Agora, voltou? Agora. Tá bem, obrigado. Então, ata de defesa de mestrado, aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 15 horas, na sala de defesa do PPG Duque, com Teams Cametá, via plataforma virtual Google Meet, em cumprimento à resolução número 4.515, CONCEP UFPA, de 20 de maio de 2014, regulamento, regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, realizou-se a sessão pública de defesa da dissertação de mestrado intitulada O Programa Ensino Médio Inovador no Contexto Escolar entre Normativas do Programa Jovem do Futuro e a Formação Integral da Juventude, Processo de Gestão, de autoria do mestrando Paulo Renato Camargo Lacerda, discente da turma 2018, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. A banca examinadora esteve assim constituída: presidente, professor Dr. Dorete Socorro Rodrigues, orientador, instituição PPG Duque UFPA, examinador externo ao programa, professor Dr. Sebastião Rodrigues da Silva Júnior, instituição Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Saberes da Amazônia, Universidade Federal do Pará, examinadora interna, professora doutora Odete da Cruz Mendes, instituição Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura da UFPA. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, a banca examinadora aferiu o seguinte parecer ao candidato: aprovado, sugerindo a publicação de artigos e, em sendo possível, a publicação de um livro, né, adequando ao gênero livro.
mais, né, aprovado. Parabéns ao Paulo. Obrigado. Eu agradeço Parabéns, muito a presença dos dois colegas, Obrigado. porque nós estamos intensamente intensos de trabalhos, né? São trabalhos, são orientações, são reuniões virtuais. Esse tempo de vivência em decorrência da pandemia é o momento em que mais intensamente esta universidade, ela já trabalha intensamente, mas nesse contexto é mais intenso ainda. Os colegas possivelmente ainda saem daqui para outras reuniões ou para dar parecer em processos e assim por diante. Exatamente, Muito obrigado. Já tem cálculo que diz que a gente não trabalha, né? Exatamente. Já dizem que a universidade não trabalha. Isso é um aleve, como diria minha saudosa mãe, né? Um assinte contra o trabalho nessa nossa universidade. Paulo, você aí pode agora se manifestar, né? Assim, professor, eu quero agradecer na ordem a Deus, né? A minha esposa, primeiro do que o senhor, né? Porque foi guerreira, sustentou aí a casa, né? Em todos os sentidos, agradecer a minha família, meus filhos, pela paciência, né? Foi um prazer ter conhecido o professor Sebastião, professor Odete, lá desde o ensino médio, ela já vem me orientando, né? Esse processo formativo meu aí, desde do magistério, né, naquela época da LDB 9562, né, qual é a profissionalizante que estava do magistério, não lembrei agora, mas desde esse tempo a professora já é minha professora da universidade, agora foi um prazer contribuiu muito. Me denuncia, pai. Contribuiu muito na disciplina que ela ministrou para a gente aí no mestrado, agradecer o programa, né? Professor Doriés, as broncas serviram, né? Eu sempre encarei como construtivas mesmo, né? E eu sei ainda que eu ainda vou pegar mais ainda uns puxões de orelha, mas a gente está para isso aí, está nesse processo formativo, né? Sempre de forma humilde, querendo sempre contribuir com a educação básica. Vocês viram lá no texto, né? Não é de hoje que eu estou na educação básica como profissional. Eu sou militante e espero, com o título de mestre, né, estar contribuindo lá no locus mesmo onde é que a gente percebe o problema. Agradeço a todos, agradeço as pessoas que participaram da plataforma aí, né, da defesa da dissertação, né, minha família no geral, eu estou feliz, muito obrigado. E eu, Paulo, dizer o seguinte, que é muito bom quando a gente tem um orientando que a gente risca o texto, diz que não está legal, devolve e volta. Ele vai. Acho que esse feedback é muito importante. Uhum. É aí que se cresce, né, no método de exposição e no método de investigação. Agradecer muito aos dois colegas na qualificação por terem dado norte, terem contribuído para definir. Você não está tratando de gestão assim, você está tratando no ensino médio inovador e como é que isto foi impactado por um programa fruto dessa relação perversa público-privado que vem se instaurando no Estado brasileiro. Bom, então, parabéns. Eu só quero, em tempo aqui, agradecer a presença da minha irmã lá, que ela falou que ela estava ansiosa, né? Isso foi sua colega lá da graduação, né? Sim, a Valdirene, e está aqui com a gente. Eu quero agradecer a participação dela, foi bom o apoio, mana. Obrigado. Seja bem-vinda, Valdirene. Estudamos junto com a professora Odete. A professora Odete estava na primeira turma do Sebastião, de pedagogia da interiorização do campus Cametá. Ela estava já numa especialização, complementação. Legal. E em 93 eu estava entrando junto com a professora Valdirene como aluno de graduação em letras. Então, nós vivemos esta contemporaneidade. Né? O tempo do motor de luz, né? Racionamento de energia. Vivemos o início, com todas as virtudes, e os ônus e os bônus. Obrigado aos dois colegas. Paulo ainda me coloca. Professor? Professor Doriés? Oi. O Paulo ainda me coloca lá no magistério, na 5692. Muito tempo. Foi lá. Tá certo.
Mas obrigado, seu Sebastião. Obrigado, Tchau, Odete. Paulo. Obrigado, Paulo. Valeu, Desculpa, Odete. depois a gente Rever tenta fazer a novamente. versão final. Tá Tá certo. certo. Muito obrigado a Prazer todo todos meu. e a todas. Eu vou saindo também agora para uma outra reunião aí. Isso. Mais um trabalho. Nosso... Tá certo. Obrigado. Obrigado. Abraço. Obrigado. Boa tarde. São Sebastião. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vou aqui cancelar a gravação.